já tem para percebermos o que é o angelismo do Governo. Sobre negócios. Há dois que eu queria que me explicasse e a filosofia que está por trás deles. O primeiro é muito simples. É saber se o Governo pretende, em 2008, avançar na privatização dos CTTs. No relatório do Orçamento não se refere a isso. Em declarações avulsas de membros do Governo, aparecem os CTTs entre a listagem dos serviços que devem ser privatizados. Eu faço esta pergunta pelos CTTs em si, pelo grande serviço que representam os CTTs. Mas por uma questão mais de fundo também, a que o Sr. Ministro terá que ser sensível. É que este Governo especializou-se em privatizar unicamente em todos os setores onde não há concorrência. Normalmente utiliza-se como argumento para a privatização de negócios do Estado que favorece o mercado de capitais, que aumenta a concorrência, que beneficia os consumidores. Ora, eu não consigo ver uma única das privatizações previstas para o próximo ano que sequer seja num setor onde haja nenhuma concorrência. Nenhuma. CTTs. Há concorrência nos CTTs. Rede elétrica nacional. Vai haver várias redes elétricas nacionais. Está a ver a complicação que seria, já com a instalação de postos de altíssima tensão, termos postos cruzados, uns feitos por um empresário, outros feitos por outro. Não há nenhuma concorrência, não vai haver concorrência e o Governo só privatiza porque não há concorrência nenhuma. Porque é um negócio absolutamente garantido, com margens de rentabilidade asseguradas pelo facto de ser um monopólio e pelo facto de ser um monopólio natural. O mesmo diga-se em relação a outros setores, onde pode haver, no máximo, um pequeno oligopólio de 2 ou 3 intervenientes, como é o caso da eletricidade, como é o caso da distribuição dos combustíveis ou outras medidas deste tipo. CTTs, no entanto, há alguma razão concorrencial para vender os CTTs? Há alguma razão de qualidade de serviço, portanto, de benefício do consumidor, para vender os CTTs? Ou é meramente uma operação de encaixe que garante simultaneamente a um operador privado no futuro, que tem taxas de rentabilidade derivadas de ser monopólio? E isso leva à questão sobre a qual eu queria também que se pronunciasse em detalhe, que é as estradas de Portugal. Nas estradas de Portugal temos exatamente o mesmo caso. Temos uma operação para conseguir uma privatização parcial, a venda até metade da empresa que tutela e gere toda a estrutura das redes rodoviárias nacionais, até 50%, em nome não da concorrência, porque será uma única empresa, porque há uma rede de estradas e não vão ser construídas outras, trata-se de gerir o património que o Estado construiu em regime de monopólio partilhado entre capitais privados e capitais públicos. Mas esta questão merece, além do fundamento da razão para privatizar a gestão das estradas de Portugal, merece também um esclarecimento, porque há aqui qualquer coisa que cheira a esturro, Sr. Ministro do Estado e das Finanças. Se virmos a história legal do que o Governo está a fazer, percebe-se que isto não está bem contado. No dia 14 de junho, o Governo fez uma resolução do Conselho de Ministros a dizer que as Estradas de Portugal, a empresa pública empresarial, passará a ser sociedade anónima. Dia 16 de agosto, anunciou a aprovação do decreto-lei que transforma a empresa em sociedade anónima. Passaram mais de 2 meses. O decreto-lei não aparece no Diário da República. É o Presidente que não quer assiná-lo? O que é que se passa? Dia 27 de setembro, 1 mês e meio depois de ter anunciado um decreto-lei que ainda não existe, o Governo diz que para a nova empresa Sociedade Anónima será alargado o prazo de concessão até dia 31 de dezembro de 2099. Uma empresa meio público, meio privado, terá a gestão em exclusivo das estradas de Portugal, todas as rodovias, até 31 de dezembro de 2099. No Orçamento de Estado é-nos dito todo o tratamento financeiro desta empresa. Simultaneamente, não sei se o Sr. Ministro precisa de algum esclarecimento, eu posso esperar. Não, eu posso esperar. Simultaneamente, a Assembleia da República vota uma proposta do Governo que é aprovada, assinada pelo Presidente e publicada, que atribui uma contribuição do serviço rodoviário, adivinhe-se a quem? À empresa que vai deixar de existir.
O Governo já tinha determinado, já tinha feito o decreto que não existe, porque não está no Diário da República, que transforma a empresa em sociedade anónima. Mas a Assembleia da República, como se não fosse nada com isso, aprova uma proposta do mesmo Governo que atribui uma contribuição de serviço rodoviário, ou seja, um imposto às estradas de Portugal, a empresa pública, mas não às estradas de Portugal de sociedade anónima. Problemas. Senhor Ministro, acha que é constitucional um imposto afetado à rentabilidade de capitais privados? Um imposto não é uma indenização compensatória, é um imposto afetado à garantia da rentabilidade de uma empresa, metade de capitais públicos, metade de capitais privados. Nós pagamos, pela primeira vez na história portuguesa, um imposto para pagar a taxa de rentabilidade do investimento de determinados capitais privados, e não é por acaso, até 31 de dezembro de 2099. Constitucional isto, Sr. Ministro. Eu percebo porque é que o Governo faz o truque de atribuir o imposto à empresa pública, apesar de já ter decidido que a empresa pública passa a ser uma empresa pública e privado, sociedade anónima. Porque depois pensa que escapará uma transição entre uma coisa e outra. Mas há uma mudança. E essa mudança é a privatização da empresa Estradas de Portugal, em parte, que pode ir até 50%. Acresce ainda que, do ponto de vista orçamental, isto é um berbicache. É certo, Sr. Ministro, que o governo anterior, de Pedro Santana Lopes, Paulo Portas, sob a égide de um mago das finanças, que era Bagão Félix, já tinha proposto, por razões orçamentais, tirar as estradas de Portugal da conta do Estado. Foi recusado pelo Eurostat, é recusado pelo Banco de Portugal, não funciona. Não tenho essa ideia, não funciona. Não afeta nada as contas do Estado, porque aqui não há nenhuma receita própria. Há simplesmente uma afetação de uma parte de imposto. E, portanto, Sr. Ministro, falando dos negócios, do coração deste orçamento, o que eu pretendia que nos explicasse é simplesmente duas coisas. Primeiro, porquê é que este Governo só faz negócios impossíveis do ponto de vista concorrencial? Porque é que só entrega a setores privados? A sua única preocupação é privatizar, sim senhor. Privatizar o quê? Privatizar onde os setores privados que vão ser beneficiários não têm concorrência. São eles que estabelecem os preços. Não há concorrência. Há um regulador, mas não há concorrência. Em segundo lugar, porquê os CTTs? Porquê as estradas de Portugal? Porquê até 31 de dezembro de 2099? Porquê é que a nova empresa Estradas de Portugal S.A. pode estabelecer subconcessões, ou seja, não é o Estado que determina a gestão das estradas, mas é a empresa privada pública que vai subconcessionar troços das estradas de Portugal. E o último aspecto, Sr. Ministro, não havendo decreto-lei, ou ele estando em segredo, porque o Presidente da República não assinou e não foi publicado. Ontem ainda apareciam anúncios no Diário da República para contratar serviços para as estradas de Portugal, a empresa pública empresarial. Desde 14 de junho, diz o Governo, seria sociedade anónima. Acresce ainda que vimos a saber pela comunicação social que há um contrato de concessão a uma empresa que ainda não existe, a garantir-lhe que poderia impor portagens nos IPs, nos itinerários complementares e nas IPs. Como é que é possível, Sr. Ministro, que nesta obscuridade que cheira a esturro desta forma, haja uma empresa, um contrato de concessão, uma operação em curso de que a Assembleia nada sabe, porque fazendo por via da maioria nada saber, está a aprovar um imposto para uma empresa que já sabe que acabou e que já sabe que não vai existir. E o orçamento diz-nos que no próximo ano a sociedade anónima, com os tais capitais públicos e privados, já vai ter este princípio de concessão nos tão auspiciosos anos que vão até 2099. Eu sei que o Sr. Ministro só é Ministro durante mais de 2 anos, mas explique-nos, por favor, a política secular do Governo a este respeito.